ele já tem um fabricante que fabrica a pastilha ali. Então não dá para adaptar uma já existente, não. Ele vai fazer uma calibrada. Tem que ser a pastilha feita certinha para lá, porque você vê, segundo o que ele nos passou, é um Audi que está chegando aí quase 280 por hora. Imagina se você for parar isso, o disco chega a ficar incandescente. Sim. Então, quando você tem um ponto de fading da pastilha ao ponto de transportar o disco e ficar incandescente, a outra já foi embora. Não tem como conseguir conciliar uma pastilha para uso diário para uma pastilha de uso de arrancada, ok? E finalmente lá deve estar fazendo muito calor e estão atrás do fio dental, né? É o fio dental. O fio dental, pô, bacana, legal que a gente achou um pessoal que utilizava o Plastigauge e somente quem utilizou isso aí sabe da importância da montagem, né? Que tem de se calibrar o motor, se fazer uma folga certinha, calibradinha, direitinho. Bacana o pessoal aí que usou o Plastigauge. E se for o caso aí, eu vou procurar quem é o fabricante do Plastigauge. Eu não sei se hoje existe ainda o fabricante, que era a Spicer. A Spicer fabricava isso daí. Mas se for o caso aí de arrumar uma fita ainda, eu consigo tirar ainda do meu estoque lá e fornecer para ele. É só me mandar o endereço direitinho, entrar em contato com a gente. Pelo site de pardal_motores@terra.com.br, depois manda o localzinho direitinho que a gente manda uma fitinha. Eu tenho poucas, tá? Por isso que eu não posso estar mandando para muita gente e a gente utiliza bastante esse Plastigauge. Mas se tiver muita gente pedindo e cobrando isso daí, eu acredito que o pessoal vai voltar a fabricar, porque isso daí hoje, para motores de grande precisão, hoje os motores tá tendo uma precisão muito grande. Então, a gente não tem mais como utilizar um súbito, alguma coisa assim na hora da montagem. Você utiliza o Plastigauge, é a mesma coisa, funciona perfeito e é uma coisa que garante que não vai acontecer um erro. Porque muitas vezes, na folguinha do dedo, na sensibilidade de coisa, você fala, pô, aqui tem um centésimo e meio. Não existe isso. Tá? Então é uma coisa assim que com Plastigauge... Milímetro. Não tem. Então com Plastigauge é uma coisa que vai te dar assim um feeling para montar o motor assim bem bacana. Legal, legal. Vamos abrir o pessoal da Acácia. Vamos lá. Para saber o que eles querem saber. A palavra é de vocês. Eu não entendi. Obrigado, querido. Vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu entender. O João perguntou um pouquinho baixo, falando de uma regulagem, e do ômega 97, é isso? O ômega 97 não deu para entender um pouco, porque o áudio estava assim um pouquinho difícil da gente interpretar o que estava sendo dito, tá? Mas o ômega 97 tem uma característica grande de falha na partida. Eu não sei se é essa a pergunta, tá? Mas eu estou colocando aí. O que acontece? Sensor de rotação do ômega dá muito problema sim. Então você vai dar na partida, ele tem uma dificuldade, daqui a pouco ele pega, daqui a pouco some a partida, tudo. Então ele dá muito problema ali no sensor de rotação. E ele é meio chatinho, que ele passa por trás do ar-condicionado, tudo. Então é bem crítico de trocar. Mas tem que ser trocado sim,
e dá bastante problema. Tem que estar ali corrigindo direitinho a parte de chicote e vendo direitinho a passagem dele para que não encoste na correia dentada, tá? Porque a correia dentada acaba gerando um atrito que ele passa por trás da capinha ali de plástico, passa por trás do escapamento, então precisa tomar muito cuidado que ele não encoste nem no coletor de escapamento e nem na parte da correia dentada, tá? A outra pergunta... Então, eu vou falar o que eu entendi, porque eu não entendi direito, mas eu acho que é a relação flex da linha Fiat. Ok. Agora ele falou 2 números, 9 e 13. Então, legal, já deu para matar. É? Já deu. Então, é a relação de aprendizagem do carro, quando é a álcool e quando é a gasolina, no caso do carro flex, tá? O que acontece? A gente tem algumas dicas para passar. Primeiro, a gente costuma ter, normalmente, um sensor de nível de combustível. E esse sensor de nível de combustível, a gente tem um avulso lá atrás e a gente encaixa só o sensor de nível de combustível e faz a modificação para ele entender que houve um acréscimo de combustível lá acima de 5 litros, tá? Então, essa é uma dica de você fazer a modificação e o carro interpretar que houve a modificação, algum enchimento no tanque para ele abrir um contador, uma abertura lá de aprendizagem para o módulo começar a analisar que combustível está passando ali pelo escapamento, tá? A outra dica seria a retirada, o desligamento da sonda lambda do motor, deixar o carro funcionar por questão ali de uns 15 minutos, sem sonda, sem sinal de sonda, ok? E depois fazer a conexão novamente. A outra dica também é de o pessoal ter um sensor de temperatura à parte. Eu acredito que até uma dica dessa daí, que tem alguns casos aí, que a gente tenta inserir no caso do carro, que o carro aparece lá no scanner, até menor que 30 graus, para poder fazer essa aprendizagem, tá? Menor que 30 graus de temperatura. Então, muitas vezes você está com o carro quente lá e o carro não entra no sistema, o pessoal pega um sensor avulso, insere em água gelada e depois faz lá, entra no